pergunta diz que em Gênesis 1:27 afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é Adão. Adão é Adam, o terroso. Significa, a tradução literal significa o da terra, o terroso. Deus criou o terroso, né, do pó da terra, a sua imagem e semelhança. Então a tradução correta de Gênesis 1:27 é... Tradução não. Eu vou citar usando as palavras do texto hebraico. Deus criou Adão, o terroso, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Am e Ish os criou. Então quem foi criado à imagem e semelhança? Adão, o gênero humano. Am e Ish, macho e fêmea. Correto? E a pergunta é que não foi ao mesmo tempo. Não, de fato não foi ao mesmo tempo, porque em Gênesis 2, de 18 em diante, vai contar a criação da mulher. Sabe quando você está vendo o Jornal Nacional e que aparece lá faixa de Gaza, e aí tem um mapa da Palestina, e aí sai um quadradinho assim, a faixa de Gaza? Então, Gênesis 2 é o quadradinho de Gênesis 1. Entendeu? Gênesis 1 é Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, os criou, blá, blá, blá. Aí Gênesis 2 pega Gênesis 2 de 18 em diante. É esse Gênesis 1, 27, 28, 26 a 28, e abre um quadradinho para explicar ali o processo da criação. O fato é que mesmo não sendo ao mesmo tempo, e a pergunta diz que Eva foi uma necessidade para Adão, e vice-versa. E vice-versa. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós cristãos estamos com a visão correta de Deus, que Deus é triuno, é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus é uma diversidade de iguais. E é igual sendo diferente um do outro. Deu para entender? Deus é plural. O ser criado à sua imagem e semelhança também teria que ser plural. Ele também teria que ser diferente, mas igual. Entendeu? Por isso que homem e mulher são diferentes, mas são iguais. São diferentes em gênero, mas são iguais na sua essência e na sua natureza de imagem e semelhança de Deus. Ok? O que é a Cabala para os judeus? A Cabala é um método de interpretação, é um método hermenêutico, é um método de interpretação da Bíblia. E é uma compreensão ou uma proposta da hermenêutica judaica que acredita que a Bíblia é um livro, o Velho Testamento, que para eles só tem o Velho Testamento, né, e mais especificamente a Torá. A Bíblia é um livro com códigos e mensagens cifradas. E existe um processo, um processo de aprendizado da Cabala que leva assim muitos anos. Se você encontrar um cara assim novinho que nem eu ensinando Cabala, esquece porque ele não sabe. Né? Se você encontrar um cara novinho que nem eu assim, já ensinando a Bíblia, você põe em dúvida, porque também não sabe muito. A Cabala, então, é um negócio tão difícil, mas tão difícil, que os mestres da Cabala, eles são idosos. Eles passaram a vida estudando esse treco, porque cada letra equivale a um número, cada palavra equivale a um número, e há um jogo de equivalências de números e raízes e palavras, e aí eles chegam ao ponto de
pegaram o texto hebraico, que eles dizem que é original, e sabe aquela brincadeira do coquetel lá do caça-palavras, que a gente acha na horizontal, na vertical e na diagonal? Isso aí tem origem na Cabala. Porque os cabalistas, eles fazem isso com o texto hebraico original. Eles pegam, eles encontram palavras na diagonal, para cá, para cima, para baixo, e eles vão fazendo a soma numérica. Eu não sei nem explicar o que é a tal da Cabala. Você imagina o cara que entende a Cabala. Entendeu? Se eu acredito na Cabala, eu acho forçado, mas que tem umas coisas bonitas, tem. Por exemplo, um cabalista interpretando por que Deus mandou contar o povo. Fazer o censo. Ele diz assim, ora, Deus não sabia quantos eram? Claro que sabiam. Mas era importante que cada um daquele povo fosse contado. E que eu dissesse, Adner, você é 1. Maria Helena, você é 2. Entendeu? Cada um recebesse um número que fazia com que ele se percebesse como incluído no povo que é contado por Deus, enquanto os outros povos não são contados por Deus. É multidão. Isso é coisa da Cabala. Aí depois disso ele vai, segundo capítulo 3, aí é desse tipo de coisa que eles falam. Eu vou ler essa pergunta antes, que se for difícil eu passo. Como explicar sobre algo a respeito da criação, a criatura serpente, que está presente entre toda a criação divina, mas que está agindo de forma ao contrário dos demais seres criados por Deus? Então, essa é uma outra compreensão da tradição judaico-cristã, que você vai encontrar boas explicações para isso em Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 13. Que é a narrativa bíblica dos anjos caídos. Apocalipse 12. Houve uma grande guerra nos céus e... Espera só um pouquinho. Houve uma grande rebelião nos céus e o dragão arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. E o dragão se tornou o senhor destas estrelas da terra. É a linguagem bíblica para falar da rebelião dos anjos, ou do que nós chamamos dos anjos caídos. E na cronologia bíblica, a serpente, ela é essa presença de um anjo caído no universo criado. É essa a explicação bíblica. Como é que tem uma serpente lá? A serpente é uma personificação deste anjo caído. Por que isso é importante? Não me pergunte, pelo amor de Deus, o que eu vou me perguntar agora. Se eu acredito em Adão, Eva, serpente, árvore. Porque o importante é você entender a lógica da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que eu já expliquei lá atrás, tá certo? Mas a lógica da... Por que tem que ter uma serpente no paraíso? Por que tem que ter um anjo caído no paraíso? Qual é a lógica disso? A lógica é muito simples. É para mostrar que o mal presente no ser humano veio de fora dele. Não estava nele enquanto ser criado à imagem e semelhança de Deus. O mal veio de fora. A sugestão da maldade, da rebelião,
da autonomia para com o Criador não estava no homem quando saiu da fábrica, entendeu? Veio de fora. É como se nós contássemos a seguinte história, que Deus criou um carro perfeito e ele saiu para andar na Imigrantes. E fundiu o motor. Bom, então o carro não era perfeito. Mas Deus criou um carro perfeito e ele saiu para andar na Imigrantes. Alguém jogou uma pedra do alto de uma ponte, caiu em cima do motor e o carro andou mais 8 quilômetros e fundiu o motor. Ah, então fundiu o motor não foi porque Deus criou um carro errado lá quando saiu da fábrica. Fundiu o motor porque caiu uma pedra. Quer dizer, o mal não é intrínseco ao ser criado à imagem e semelhança de Deus. O mal é resultado de uma ação externa desse ser criado à imagem e semelhança de Deus. Faz sentido? Para mim, eu acho que faz. Como faço para conseguir as apresentações utilizadas? Aí é mais caro. Basta você entrar no site www.ibab.com.br, clicar no ícone Conheça Sua Bíblia, que elas devem estar lá, tanto as gravações quanto os slides em PowerPoint. Quando Deus criou, se entende que Ele criou, depois fala que Ele formou. Eu pergunto, quando criou, foi na imaginação para depois formar? É uma pergunta mais filosófica do que teológica. Mas pode ser. Não sei se é isso que o texto bíblico está dizendo, mas até pode ser. Nós existimos desde a eternidade em Deus. E viemos a existir concretamente quando Ele nos tira de dentro dele e põe a gente para fora. Quando Ele nos pariu. Imagem e semelhança. Podemos pensar que Deus tem olho, boca, etc. Não, claro que não. Essas expressões do braço de Deus, o braço forte de Deus, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Essas são expressões que a teologia vai chamar de antropomorfismo. Atribuir a Deus forma humana. Morfismo, forma, antropo, homem. Tá? Antropomorfismo é você atribuir a Deus forma humana. Mas se você tem um livro muito bom no mercado aí, falando sobre a imagem e a semelhança de Deus no homem, vende na nossa livraria também, chama-se Vivendo com Propósitos. É um livro extraordinário. Você pode comprar e ler, porque lá explica onde está a imagem e semelhança de Deus no homem. No fato de sermos seres pessoais, criativos, relacionais e espirituais. É aí que está a imagem e semelhança de Deus em nós. Não é que Deus é semelhante a nós é que somos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele nisso, nós somos seres espirituais, pessoais, criativos e relacionais. Tá certo? Deus é um ser, é espírito, como disse Jesus, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é um espírito pessoal, criativo e relacional. Porque ele é plural. O pai se relaciona com o filho com o pai, e o espírito com os dois, e os dois com o espírito, e todos eles entre si. Então é aí que está a imagem e semelhança de Deus em nós. O homem criado à imagem e semelhança matou por inveja. Podemos entender que isso se deu após o pecado que teria adulterado este ser? Podemos entender. Por isso que a história do assassinato de Abel é contada em Gênesis 4 e a história do pecado é contada em Gênesis 3. Ao mandar que o homem e a mulher se multiplicassem e enchessem a terra, no plano original, antes de Gênesis 3, Deus considerou e determinou que houvessem relações incestuosas. Interessante. Essa é uma evidência possível de nós imaginarmos a eventual, remota possibilidade de que não existia apenas um casalzinho. Que existia um ser que num processo X
estava destinado a tornar-se o que nós nos tornamos como seres humanos. Que não foi apenas um casalzinho. Foi uma espécie que surgiu. Não foi um casal, foi uma espécie. Mas isso é uma possibilidade muito remota. Muito remota. Porque a lógica, então, seria que, para que nós nos multiplicássemos, o Adão teria que fazer sexo com as filhas dele ou os irmãos com as suas irmãs e vice-versa. Eva com seus filhos. E aí essa pergunta aqui, a resposta lógica é sim. Mas discutir incesto é uma coisa muito complicada. O melhor que a gente pode dizer é que se foi o que aconteceu de fato na origem, na lei de Moisés ficou proibido. E está proibido até hoje, sendo inclusive hoje crime. Então, já está resolvido. Quase. Qualquer menino judeu de 13 anos de idade conhece o Pentateuco de cor e salteado. Não existe povo no mundo que conhece mais do que os judeus os primeiros livros da Bíblia. Por que este raciocínio dos 3 primeiros capítulos de Gênesis e o proto-evangelho não é ensinado aos judeus? Qual é o entendimento da promessa do filho de Eva que esmagaria a cabeça da serpente? É o Messias. Eles só não acham que Jesus de Nazaré foi o Messias, mas ele é o Messias. O entendimento é esse. E não confunda saber a Bíblia de cor com conhecer a Bíblia. Tá certo? Você já foi para Olinda, por exemplo? Em 1915, apareceu aqui essa torre, ela foi construída no Império, não sei o quê, pelo Dom João, não sei o quê. Quem foi construiu no Império de qual? Em 1915, essa torre aqui, que foi construída no Império. Quer dizer, as pessoas que decoram não necessariamente sabem, elas sabem decorado. Vocês não sabem necessariamente o significado. Lembre-se que nós vivemos num país com 75% de analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Ou um alfabetizado funcional? É o cara que lê, mas não entende nada do que lê. Ele lê. Qualquer menino judeu de 13 anos de idade conhece o Pentateuco. Mas o cara não entendeu o que ele leu, ele sabe ler. E ele, inclusive, consegue decorar isso aqui, mas ele não consegue entender. Então, não confunda ter a Bíblia decorada com entender a mensagem e a Bíblia. E outra coisa, não é que Gênesis 1, 2 e 3 não são ensinados aos meninos judeus. São ensinados de outra maneira. Correto? São ensinados aos meninos judeus, por exemplo, quando eu falei que hoje em dia tem uma teologia, um grupo de teólogos cristãos que não vai sentir falta de Gênesis 3, é que eles acham que Deus criou o ser humano ambíguo. Pode fazer o bem quanto pode fazer o mal. E que o ser humano é assim até hoje. Ele foi criado assim. Ele pode fazer o bem e pode fazer o mal. E ele tem que escolher fazer o bem. Mas alguns conseguem escolher fazer o bem, outros não conseguem. Alguns conseguem fazer mais bem do que mal, outros conseguem fazer mais mal do que bem. Mas Deus criou o ser humano ambíguo. E a história de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é uma história para explicar essa ambiguidade que está presente no coração do homem, tanto o bem quanto o mal. No coração do homem existe tanto o bem quanto o mal. Por quê? Porque ele comeu de uma fruta do conhecimento do bem e do mal. Aí é que ele é ambíguo, é só para dizer isso. O problema é que dizer que o homem é ambíguo e que ele tem que escolher entre fazer o bem e o mal é Romanos 7. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Então, eu não sei esse pessoal da ambiguidade como é que explica Romanos 7, mas tem esse pessoal aí. Os rabinos explicam o ser humano como ambíguo, e eles têm até a sua lógica porque eles não leem Romanos 7, eles só vão até o último livro do Velho Testamento. Agora, os teólogos cristãos que têm Romanos na Bíblia, falar que o ser humano não é caído, não é mau e é ambíguo, eu não consigo entender. Todo mundo veio de Adão mesmo, japonês, africano, europeu, índio, baiano, paulistano, santista e corintiano. Então,
é aí que entra Gênesis 11, né? É Babel. Antigamente tinha um povo só e uma só língua. E a partir da confusão das línguas, o povo, porque não se entendia, ou esses caras aqui se entendiam, esses aqui entre si, mas não entendiam aqueles, eles foram buscando territórios geográficos distintos e a sua distribuição geográfica na Terra, por condições climáticas, condições de alimentação, condições de solo, de etc, 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 que aí os biólogos vão explicar melhor do que eu, foram surgindo as diferentes raças e os diferentes biotipos e assim sucessivamente. Né? Porque não duvidem os senhores que o Adão era que nem a gente é e que a Eva era que nem você é. Nem imagino como é que eles seriam, mas com certeza eles não seriam semelhantes a nós, porque eu acredito mesmo nessa questão de bagagem genética, adaptação genética, etc, etc. Né? É aquela música do Louis Armstrong. Que mundo maravilhoso é esse, que as crianças sabem mais do que eu vou saber a minha vida inteira. De geração em geração nós vamos sofrendo mudanças. Não mudamos de espécie, mas mudamos dentro do potencial da espécie. Muito diferente. Quem não muda é João de Barro, que desde o primeiro João de Barro constrói a casa igual. Nós mudamos. Nós acumulamos conhecimento e desenvolvemos habilidades. Dizem os estudiosos que para que o ser humano deixasse de caçar com pedra e tacape e passasse a caçar com arco e flecha, passaram-se 400.000 anos. É inimaginável, né? Ou você acha que o Adão já conhecia a roda e fez uma carroça lá no Éden. Colocou arreio no cavalo, no burro. Quanto tempo demorou para o ser humano descobrir? É a outra música do Chico Buarque, né? Menina, me diz nesse almanaque quem foi que fez o primeiro teto e o primeiro valente morador. Quem foi esse pedreiro, esse arquiteto que fez o primeiro teto e o primeiro cara que dormiu embaixo? Se aquele treco não cai. Não tá. Então, olha, há um processo dentro da nossa caminhada de humanidade em que nós vamos nos adaptando ao meio, nós vamos nos adaptando ao tempo, nós vamos nos adaptando à geografia, nós vamos nos adaptando à época, nós vamos nos relacionando de maneira diferente. Não tenham dúvida que os processos mentais dos nossos filhos, chamados geração Y, são absolutamente diferentes dos processos mentais dos nossos avós, inclusive dos nossos, né? Inclusive dos nossos. Quer dizer, você tem uma menina de 4 anos que ela tira fotografia no seu celular e manda por e-mail. E você não sabe nem que o seu celular tira foto. Então é um negócio complicado. E isso vai afetar a coordenação motora, enfim, e essa bobajada toda que você come aí no hormônio do frangão, afeta você muito, né? Então eu penso que a origem das diferentes etnias se deve à distribuição da humanidade no globo e ao processo de evolução da história. Insisto, não creio que a gente muda de espécie, mas eu creio que a gente muda dentro da espécie. E por força da minha convicção cristã, essa é a maravilha de afirmarmos que o ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. O João de Barro não muda dentro da sua espécie. Não tem o João de Barro versão 1.0 e João de Barro versão 2.0. Mas tem ser humano 1.0, 2.0, 3.0. E olha, imagina que ponto nós estamos. Né? Bom, são 10h25, acho que já foi demais. Senhores, uma boa noite, que Deus os leve na sua graça e na sua paz. Amém.